Será que o anticristo já chegou? Foi aclamado alguém em Jerusalém como sendo o Messias tão esperado pelos judeus? Então é sobre isso que nós iremos falar agora. Gostaríamos que você que quer ter mais um entendimento da Bíblia, prestasse bem atenção no que vamos falar. Nós precisamos fazer distinção entre Jesus, o Messias dos judeus e o anticristo, para entender e compreender melhor as Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus é o verdadeiro Messias, que foi rejeitado pelos judeus. Em João, capítulo 1, versículo 11, diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ou seja, Jesus veio para o povo de Israel, mas eles não o receberam. Aí, o versículo 12 do capítulo 1 estende o convite a outras pessoas. Aí diz o texto: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Então há muitas provas na Bíblia que Jesus é o verdadeiro Messias. Ele nasceu de uma virgem para se cumprir o que Isaías falou no capítulo 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E Jesus nasceu. Também se cumpriu, quando Jesus curava as pessoas, o que disse o profeta Isaías no capítulo 53, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Também se cumpriu em Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário, o que disse o profeta Isaías no capítulo 53, que diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se cumpriu o nascimento de Jesus em Belém, se cumprindo assim a profecia de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, visto que tu és das menores de Judá, de ti me sairá o rei, cujas origens são desde os dias da eternidade. Então está mais que claro que Jesus é o verdadeiro Messias. Agora nós iremos passar as características do Messias judaico, do Messias que um dia será aclamado pelos judeus. Mas esse Messias não é o verdadeiro, é o anticristo. Mas vamos agora listar na visão judaica de hoje como é que eles pensam. Primeiro nós temos que compreender que os judeus se baseiam pelo Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, que é o Torá para eles, certo? Que é a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Também eles têm outros escritos, tem o Talmud e outros. Então, nessa pesquisa deles, eles chegaram a uma conclusão, isso também com o escrito do rabino Maimônides, que foi um grande rabino entre eles, que deixou uns escritos que eles consideram para alguns judeus como sagrado, listando as características. Vejamos o seguinte: quando os judeus falam que vem o Messias, eles não se baseiam só na Bíblia, no Antigo Testamento, como nós pensamos, mas eles têm informações do Torá, do Talmud e informações extras bíblicas para chegar a uma conclusão. Vejamos bem, quando Jesus veio, eles não receberam Jesus por quê? Porque eles queriam que Jesus viesse como um rei, como um grande comandante e destruísse por inteiro, total, os romanos que haviam conquistado Jerusalém, e na época de Jesus o Império Romano estava predominando toda aquela região. Mas Jesus veio em uma vila pequena, em uma cidade pequena, se cumprindo a profecia de Miqueias, capítulo 5, 2, mas eles não compreenderam isso e rejeitaram a Cristo. E agora eles esperam uma pessoa com características muito diferentes do verdadeiro Messias do Antigo Testamento. Então vamos ver.
Antes de falar das características, precisamos compreender o seguinte, que existem 2 sinais antes do Messias dos judeus aparecer. 2. O primeiro, eles acreditam que antes dele chegar, esse período está sendo um período de paz para Israel, para os judeus. E nós acreditamos, pelo livro do Apocalipse e também pelo livro aos Tessalonicenses, que haverá uma paz depois da chegada, mas eles acreditam que essa paz será antes da chegada do Messias. Esse é o primeiro sinal. Segundo, virá um Elias antes do Messias. Da mesma forma como nós acreditamos na época de Jesus, que João Batista veio sendo representante de Elias e preparou o caminho para a chegada de Jesus, o Messias. Então eles acreditam que virá um Elias para preparar o caminho para os judeus aceitarem ele como o Messias. Certo? Então os planos tanto de Deus estão se cumprindo, quanto os planos do maligno para a chegada do anticristo. Então vamos compreender. Vamos lá. A primeira característica que os judeus acreditam que é o verdadeiro Messias, ele vem conhecendo toda a Torá total e também praticando ela. Ele haverá de praticar a Torá e ensinar de uma forma muito fácil, muito sobrenatural para eles. Então eles acreditam dessa forma. Essa é uma das razões por eles acreditarem, algum grupo acreditar em um suposto rabino, que talvez nem ele mesmo acredite nisso, porque ele tem um poder de persuasão em suas palavras, ele também sabe muito a Torá, palavras e textos memorizados, e ele faz citações extraordinárias e consegue, nos seus ensinos, atrair a multidão para ouvi-lo. Essa é uma das características do anticristo e também do Messias dos judeus, certo? Segundo, ele será um grande general, um grande comandante. Isso para os judeus. Ele não pode vir apenas como um rabino, como um religioso. Ele tem que vir como um comandante, como um líder que vai governar Israel e vai vencer todos os inimigos de Israel. Então essa é a segunda característica. A terceira, ele será nomeado rei. Eles não vão simplesmente, esse aqui é o Messias. Não, eles vão nomear ele como rei. O rei de Jerusalém, o rei de Israel, certo? Quarta característica, ele deve construir o templo e implantar as leis de Moisés também. Por que ele deve implantar essas leis? As leis só podem ser implantadas no seu todo se o templo estiver construído. Como é que o anticristo vai firmar acordo com os judeus sem o templo estar pronto? Não tem como. Por que não? Porque 2/3 da lei são leis dentro do templo. Então não tem como os judeus receberem uma pessoa que não teve poder e influência de construir o templo. Essa construção desse templo não é bem fácil de você compreender, porque existe guerras, não de hoje, mas de muito tempo, para obter esse local do templo, que hoje é chamado do Domo da Rocha, Cúpula de Omar, aquela cúpula dourada, é bem ali que era o templo de Salomão, que depois Zorobabel reconstruiu, inclusive o profeta Ageu falou sobre isso, e também houve também uma construção em cima dessa que foi o templo de Herodes, que durou 46 anos. Então nesse lugar que é o lugar sagrado para os judeus, para os árabes e para os cristãos, foi o lugar onde Abraão ia sacrificar Isaque. Isso na visão judaica, nos textos bíblicos. Mas os árabes acreditam que foi Ismael que estava para ser sacrificado. Isso aí é outra história que podemos contar
em outro momento, a visão judaica de Abraão e a visão judaica de Abraão para os árabes, que é diferente, é outra linha, outra descendência, certo? Muito bem. Então, ele tem que construir esse templo na chegada dele ou antes, certo? Vamos lá. Ele deve fazer com que todo o povo de Israel obedeça os 613 mandamentos. Os mandamentos de Moisés, que foi dado a Moisés no Monte Sinai, esses mandamentos foram subdivididos para poder organizar o povo, organizar tudo, lei civil, lei cerimonial, para que o povo viesse a ter uma educação religiosa, para ter também regras e normas para que eles viessem a cumprir à risca. Então formaram 613 mandamentos. E o Messias dos judeus deve levar o povo de Israel a obedecer os 613 mandamentos. Vamos continuar. Ele não deve morrer, é outra característica do Messias dos judeus. Por isso que eles não receberam Jesus como Messias, porque Jesus morreu. Só que Jesus ressuscitou. E eles não compreendem isso, certo? Outro, ele deve trazer todos os judeus espalhados pelo mundo. Na chegada dele, no acordo dele com Israel, ele deve já nesse acordo estar firmado de trazer os judeus de volta à sua terra. Isso inclui os judeus que realmente partiram para outros lugares depois que ocorreu a diáspora, e também os judeus que já nasceram em outros países, mas que são de descendência judaica. Então, esses deverão ir também para Israel. E ele vai ter essa missão para cumprir. Outra característica, ele deve levar os gentios a cumprir a lei. Mas não a lei judaica. Entenda isso aqui. Segundo alguns escritos, dizem que quando Noé saiu da arca, Deus estabeleceu leis, e essas leis ficaram conhecidas como as 7 leis de Noé, ou como as 7 leis universais. É bastante interessante elas. A primeira dessas leis é não praticar a idolatria. A segunda é não blasfemar o nome de Deus. A terceira é respeitar a vida humana. A quarta, respeitar o direito alheio. A quinta, respeitar a família e o casamento. A sexta, respeitar os animais. E a sétima, estabelecer tribunais. Essas são as 7 leis de Noé. Não existe isso na Bíblia, é apenas alguns escritos que falam sobre isso, mas você, se achou interessante, pesquise sobre isso. Eu achei interessante porque elas são leis universais e dá de realmente adequar à humanidade, certo? Mas isso não são escritos bíblicos, são extras bíblicos. Muito bem, então esse Messias suposto para os judeus, ele deve trazer aos gentios essa lei. Eles levam a lei aos gentios, as leis universais, e não é necessário eles obedecerem à lei judaica, porque essas leis também foram dadas por Deus, segundo eles. Vamos continuar. Ele deve também controlar todas as nações. É assim que eles dizem. Ele terá controle sobre tudo e sobre todos. E eu acredito que o que ele vai ter como apoio é as redes sociais, a internet, é que ele vai usar como forma de apoio para esse controle. Isso não é olhando na ótica do Messias judaico, mas sim do anticristo, certo? Outra coisa interessante, ele vai implantar a era messiânica. Segundo os judeus, o Messias deles vai implantar a era messiânica. Aquela era messiânica que nós entendemos como sendo o milênio. Eles entendem que será uma era messiânica para eles com o seu Messias, certo? E por último, a trombeta, o shofar, irá tocar em todo mundo, segundo eles. No dia que o Messias judaico aparecer, que é o anticristo, vai ser tocada em todo mundo
a trombeta, o shofar. De que forma nós não sabemos, isso é eles que dizem, certo? Então estas são as características do Messias judaico, certo? Agora nós iremos passar as características do falso Messias, certo? Do falso Messias. Vamos prestar bem atenção aqui no que nós iremos falar. Primeira coisa que o anticristo vai ter como característica, ele vai ser falso. Ele vai parecer ser uma pessoa de bem, uma pessoa boa, uma pessoa que traz a paz. Então ele será falso. E para isso ele vai estabelecer uma paz daquilo que é próprio dele, falso. Por isso que a Bíblia diz aos Tessalonicenses, quando aparecer paz e segurança, eis que sobrevirá a repentina destruição. Então ele vai implantar uma falsa paz, isso é retratado na Bíblia como o cavalo branco do Apocalipse 6, do versículo 1 em diante, fala da abertura dos selos, e um dos selos, que é o primeiro, é o cavalo branco com o seu cavaleiro. Ali não pode ser Cristo de forma nenhuma. Inclusive nós temos um vídeo fazendo a diferença do cavalo branco do Apocalipse 6 para o cavalo branco do Apocalipse 19, certo? Onde nós falamos que há muitas diferenças. E uma delas é que do capítulo 6, o cavaleiro que está montado no cavalo branco, ele não tem nome. E do capítulo 19 tem nome. Verbo de Deus, palavra de Deus, ele tem nome. O do Apocalipse 6 também tem como companheiro o cavalo vermelho com o seu cavaleiro trazendo guerra, o cavalo preto com o seu cavaleiro trazendo fome e o cavalo verde com o seu cavaleiro trazendo morte. É o esverdeado, que é no original. No português nosso, errado como está amarelo, mas algumas traduções da Bíblia já estão vindo, já corrigida essa parte, certo? Muito bem. Outra característica do anticristo, ele será um grande político, ele tem que ser um grande líder, até mesmo para os judeus aceitarem ele. Ele será um grande político e tudo isso tem como apoio, a gente acredita, a União Europeia, que hoje é constituída de 28 países. Ela teve início já as primeiras estratégias para a formação dela, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Guerra dos 6 Dias, aí ela veio se formando e os países começaram a se unir. Começaram com 6 países e agora são 28 países fazendo parte dessa União Europeia. Eles já querem montar a sua própria Constituição, a sua própria moeda, a maioria deles já estão aderindo ao euro e também a sua própria religião. E isso tem outras nações que estão já sendo convocadas para fazer parte dessa União Europeia. Isso é chamado de Nova Ordem Mundial. Então essa também é uma das características dele, é ele ter esse poder político, também poder religioso. Ele vai conseguir de alguma forma unificar judeus, cristãos que ficaram e árabes. Mas o plano, o propósito dele é unificar de uma forma mundial. E isso não será com certeza em Berlim. Com certeza ele terá como a capital do seu governo Jerusalém. Porque a Bíblia diz que ele vai se assentar no templo de Deus, parecendo ser Deus. Mas nesse período o sistema babilônico estará sendo implantado totalmente em cima de Roma, e ela será essa cidade de apoio para essas nações com o anticristo. Será um negócio muito complicado. Vejamos mais algumas características dele. Em Daniel capítulo 7, versículo 8, fala que ele é o chifre pequeno. Quando você vai ler o livro de Daniel no capítulo 7, você observa 4 animais, um leão, um leopardo, um urso e um animal totalmente diferente, o 4º animal.
Desse quarto animal, mostra que ele tem que ele tem 10 chifres. E sobre os 10 chifres, levanta outro chifre pequeno, que abate os 3 chifres. Ele também, essa é uma das características dele. Ele é esse chifre pequeno. Tudo indica que ele vai se levantar para governar em cima de 10 reis. 3 reis não vão concordar e ele abate os 3 e ele se levanta como o 8º. Isso aqui é muito sério. Então essa é uma das características dele. Também, ele fará coisas espantosas. Está em Daniel 7, versículo 8, em Apocalipse 13, versículo 5. E todo mundo vai se maravilhar com a besta. Principalmente porque tudo indica que ele vai receber uma ferida, o anticristo, já no primeiro ano do seu governo, e aquela ferida ele vai conseguir se livrar da morte. E isso vai gerar nas pessoas uma certa motivação para as pessoas seguirem mais a ele. Então tudo é um plano diabólico para tudo isso. Também em Daniel capítulo 7, versículo 25, diz que ele vai blasfemar de Deus. Ele é totalmente oposto a Deus. Aos Tessalonicenses, diz que ele vai detestar Deus, objetos de culto, tudo relacionado à religião, ele vai detestar. Então, ele vai blasfemar contra Deus. Ele vai também mudar o calendário judaico, tudo indica, ou talvez até o calendário universal. Está em Daniel capítulo 7, versículo 25, para poder estabelecer as suas próprias leis. Agora, nós não sabemos se ele vai mudar nos primeiros 3 anos e meio ou será nos últimos 3 anos e meio. Mas dá de entender aqui que ele vai querer mudar e talvez nesse período os judeus já estão ligados que ele não é verdadeiramente o Messias, mas sim o anticristo. Ele vai também ele vai confirmar a aliança com Israel. Israel vai firmar uma aliança com ele. Isso é chamado em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, das 70 semanas de Daniel, que é retratado como o cumprimento da última semana de anos. Ou seja, 69 semanas de anos já se cumpriram e falta apenas se cumprir uma semana de anos, que corresponde a 7 anos. Podemos depois fazer um vídeo sobre as 70 semanas de Daniel. É super interessante sobre isso. Vamos lá. Então, ele vai depois quebrar esse acordo. Depois dos 3 anos e meio, que é retratado como tempos e metade de um tempo, ele vai cessar o acordo. Isso também é retratado como 42 meses e como 1.260 dias, que corresponde a 3 anos e meio da grande tribulação, o período mais leve da grande tribulação. Ele vai quebrar esse acordo quando se completar 3 anos e meio. Ele quebra o acordo com Israel. E aí Israel entende que ele não é o Messias, certo? Vamos lá. Ele porá fim ao sacrifício de ofertas pacíficas, de ofertas voluntárias. Ele vai pôr fim à lei mosaica. E isso quando eles entenderem que ele não é mais o Messias. Mas nesse período ele estará bastante forte, com muitas nações com ele, certo? Muito bem, vamos lá. Ele também não vai responder a autoridade nenhuma terrena. Ele será como Nero, como Hitler, aquele homem que vai governar de uma forma cruel. As nações também vão ter que obedecer a ele, certo? Também, lá em Daniel 11:36 é que fala essa frase: ele vai fazer o que ele quiser. Ele vai fazer. Ele vai mostrar também que não respeita a religião dos ancestrais dele, tá? Todos os povos que têm deuses, mesmo a gente sabendo que é errado, mas ele não vai ter o respeito pelos deuses das outras nações. Ele vai formar um Deus estranho, certo?
Em Daniel, capítulo 11, versículo 37, diz que ele não respeita o desejo das mulheres. Alguns estudiosos dizem que ele será assexuado ou homossexual. Isso aqui é muito sério, né? Outro, em 2 Tessalonicenses 2,4, ele vai alegar ser o próprio Deus. É isso que vai acontecer. Também, sua chegada na cena mundial será acompanhada por milagres, sinais e maravilhas. Em 2 Tessalonicenses 2,9 diz aqui algo interessante. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, eles são três. Primeiro, Satanás, que se rebelou contra Deus e desde o início do mundo ele vem tentando colocar o ser humano no inferno. Tentando de alguma forma para fazer o homem pecar, certo? Então, ele é o principal, Satanás. Aí, junto dele tem quem? Tem o anticristo, que é a besta que sai do mar. E também junto tem o falso profeta, que é a besta que sai da terra, certo? Muito bem, aqui diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Ele vem com muitos sinais, prodígios de mentira, igual os falsos profetas fazem hoje. Fazem aquelas simulações mentirosas para enganar as pessoas. Aqui ainda diz mais: com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quão difícil será para um cristão que ficou ele ser salvo nesse período? Quão difícil é? Primeiro, a Bíblia diz, em 2 Tessalonicenses 2,11, eu vou ler aqui, é algo muito sério e devemos estar alerta para isso. Diz assim: por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creia a mentira. Essas pessoas que abandonaram, rejeitaram Deus, o nosso Senhor, no arrebatamento, elas irão ficar. E nesse período, um espírito do erro vai dominar o mundo, para que eles não acreditem na verdade, mas creiam na mentira. E isso vai dificultar mais para uma pessoa se converter. Lá na grande tribulação vai ser mais difícil, eles irão ter que clamar muito para que Deus envie o seu Espírito Santo para dar graça e força. Haverá sim a operação do Espírito Santo? Haverá, mas não como agora está na era da igreja, certo? Ele terá como companheiro o falso profeta. O falso profeta será o milagreiro, aquele que vai operar sinais. E esse falso profeta, o nome já diz, falso profeta, é falsa profecia, é falso milagre. Para fazer falso milagre, que as pessoas não irão nem perceber. Igual uns camaradas que tem por aí, mas que daqui para ali está se descobrindo que eles estão realmente fazendo falsos milagres. E esse falso profeta ele vai fazer de um jeito mágico para as pessoas não perceberem os falsos milagres, como diz em 2 Tessalonicenses 2, que será sinais e maravilhas da mentira, certo? Também outra coisa interessante, ele vai alegar que Cristo nunca foi o Messias, que Cristo nunca veio em carne, que Cristo nunca humanizou-se. Ele vai alegar isso, porque isso também é uma das características dele, negar que Cristo é o Messias, que Cristo é o verdadeiro Messias. Ele vai ser adorado por muitas pessoas, Apocalipse 13:8. As pessoas vão se maravilhar dele, das suas palavras, do seu poder, do seu convencimento. Ele terá um poder de persuasão muito forte. Muito bem, vamos continuar. Ele vai odiar uma nação que inicialmente vai ter controle sobre o seu reino, mas ele irá destruir esta nação. Ou seja, uma nação que não quiser aceitar o seu controle, ele vai destruir. Está em Apocalipse, capítulo 17, versículo 16 a 18. Outra coisa interessante é que seu nome está relacionado ao número 666. Agora, quem é? Ou como vai ser esse cálculo? Nós podemos fazer um vídeo sobre isso, sobre o número da besta, a marca da besta. Tem muita coisa aí interessante sobre isso, certo? E também, por último,
ele será habitado pelo diabo. O diabo estará controlando ele. Veja bem, o diabo, que é Satanás, a antiga serpente, a besta é o anticristo e o falso profeta é a besta que surgiu da terra. Apocalipse 13, versículo 11. Então, prezado amigo, eu quero dizer a você que você tem uma oportunidade de se converter, de se entregar para Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não está matando ninguém. Ele não quer matar ninguém. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. Que Deus não tem prazer na morte de ninguém. O texto diz bem assim: Deus não tem prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, converta-se e viva. Convertam-se e viva. É uma necessidade, é uma carência nossa. Nós é que temos que buscar isso, tá bom? Que Deus te abençoe e que o Senhor Jesus Cristo possa iluminar a tua vida para você compreender que Jesus é o verdadeiro Messias e que hoje não há nenhum Messias aclamado em Jerusalém. Não há nenhum, certo? Então nós cremos na Bíblia e cremos que quem virá agora, primeiro, Jesus para levar a sua igreja, depois o anticristo para governar esse mundo. Então você tem uma oportunidade diante de você ter esse encontro com Jesus. Um grande abraço, fique com Deus. E eu quero também agradecer a você por você fazer parte do nosso canal. Nós temos muitas pessoas que não são evangélicas no nosso canal. Pessoas católicas mesmo, das praticantes. Nós temos pessoas de outras religiões e talvez até ateus assistindo o canal Sondando a Bíblia. Eu quero mandar um abraço a todos vocês e dizer que nós amamos todos e que Jesus está voltando. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo.